Escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15 e o versículo 1 a seguir. Como eu prometi para os irmãos no domingo passado, eu gostaria de continuar meditando nesta passagem tão preciosa, que eu tenho certeza que já falou aos nossos corações e há de continuar falando em nome de Jesus nessa noite também. Irmão Felipe, se puder aumentar um pouquinho o retorno aqui, por gentileza, querido. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo de número 1, ou primeiro, né? Todos acharam? Amém? Tem alguns ainda que estão procurando, eu aguardo os irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 1, que diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Feche seus olhos e vamos orar falando com o nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de adorar ao Senhor aqui nesta noite, Pai. Reunidos juntamente com a tua igreja, nós já declaramos diante do Senhor, através dos louvores, o quanto, Senhor, Pai, o Senhor é importante nas nossas vidas. Pai, hoje é um dia em que é comemorado o Dia dos Pais, mas o Senhor é o Pai por excelência. O Senhor é aquele que nos gerou de novo com a semente viva de uma nova criatura, colocando em nós a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos guie e nos encaminhe através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, por gentileza, meus irmãos. Glória a Deus. Nós tivemos o privilégio já de meditar nesses primeiros 7 versículos, o qual nós lemos, mas eu fiz questão de ler novamente com os irmãos para que relembremos que a parábola da dracma perdida, ela faz parte do conjunto das 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. Nós vimos no domingo passado que o Senhor Jesus proferiu estas parábolas justamente como uma resposta diante de uma atitude cética dos fariseus. A palavra que nós acabamos de ler, ela diz que os fariseus estavam observando quais eram as pessoas que se aproximavam de Jesus, e estes fariseus estavam difamando o próprio Senhor por causa destas pessoas. E como lemos aqui, as pessoas que estavam em volta de Jesus, as quais Jesus estava falando do evangelho para elas, eram chamados de publicanos e de pecadores. Como vimos, eram pessoas, principalmente os publicanos, eram pessoas que faziam parte do povo judeu, mas que trabalhavam para o Império Romano, coletando impostos, né? E o povo judeu tinha no seu coração um olhar depreciativo para com os publicanos, porque eles imaginavam, esses publicanos que trabalham para o Império Romano são nossos conterrâneos, e eles ajudam o imperador romano a extorquir o nosso dinheiro através de impostos muito caros. Os fariseus, que eram os religiosos da época, tinham este mesmo sentimento no seu coração,
de tal maneira que, olhando para os publicanos, eles olhavam para esses homens e olhavam para eles com um olhar dizendo, eles são indignos da graça de Deus. Você sabe o que é interessante quando você medita na história dessa briga, dessa divisão entre fariseus e publicanos, o olhar que os fariseus tinham para os publicanos? É dito entre os estudiosos que os fariseus não tinham sequer, a atitude de ensinar a lei para os publicanos. Se um publicano estivesse diante de um fariseu que era alguém que conhecia a lei de Deus, este fariseu não se sentia comovido a falar da lei de Deus a um publicano por causa da sua recusa, pela hostilidade que esse fariseu tinha para com o publicano, por ser o publicano alguém que cobrava impostos do povo de Israel. E a Bíblia diz que além dos publicanos, a palavra diz que Jesus também comia com os pecadores. E nós vimos que os pecadores eram pessoas que viviam desregradamente diante de práticas pecaminosas. Os pecadores eram pessoas que realmente entregavam os seus corações, a sua vida e o seu corpo aos maus desejos, às inclinações pecaminosas e carnais. E por isso também eram muito mal vistos dentro da sociedade e também, inclusive, pelos fariseus. E o que chamou a atenção destes fariseus foi que Jesus não somente lhes ensinava algo, mas que também Jesus estava comendo na mesma mesa com estes homens. E Jesus, diante desse cenário, como vimos no domingo passado, ele propõe uma parábola para instigar o coração dos fariseus, para levá-los a reconhecer a hipocrisia dos seus próprios corações, para demonstrar para eles. E acredito aqui, abro um parêntese diante disso, porque se você já leu os evangelhos, pode parecer que Jesus era adversário dos fariseus. Pode parecer que Jesus, por algum momento, queria ver os fariseus em maus lençóis. Podia parecer que Jesus estava desinteressado pela vida e pela alma dos fariseus, mas de forma alguma. As parábolas que Jesus recitava para estes homens era com o desejo, de alguma forma, de incitar os seus corações ao arrependimento, levar estes homens a recobrar o juízo e a entender aquilo que Samuel já havia dito lá no Antigo Testamento, proferindo as palavras de Deus, onde o Senhor dizia, misericórdia quero e não sacrifícios. E Jesus propõe a parábola, conforme estudamos, dizendo que se um homem perdesse dentre 100 ovelhas, uma ovelha, será que porventura ele não abandonaria as 99 no campo e não sairia atrás da ovelha perdida? E como nós vimos, Jesus está falando algo para pessoas que estavam habituadas com o serviço pastoral. E eu não sei se citei aqui no domingo passado, mas poderia ser que este pastor fosse pastor das suas próprias ovelhas, ou como geralmente acontecia, era um pastor que cuidava de ovelhas de outras pessoas. E nós vimos aqui que este pastor de ovelha, ele representa o próprio Deus, porque o nosso Deus é aquele que vai na direção do pecador, o nosso Deus é aquele que tem compaixão do pecador, o nosso Deus é aquele que sabe que o homem está perdido na sua condição em que se encontra, porque nasceu naturalmente dentro do pecado e condenado ao pecado, e o nosso Deus vai na direção do pecador, lhe mostrando a graça e dizendo para ele que em Jesus Cristo ele pode ter a salvação dos seus pecados. Por que isso é importante? Porque a nossa sociedade é uma sociedade extremamente materialista, aonde os parâmetros de alegria estão condicionados a ter, a possuir, a conquistar, a ter uma conta no banco onde exista muito dinheiro, a ter dinheiro investido, a ter poupança, a ter bens materiais, a ter muitos aparatos materiais que possam lhe trazer alegria e satisfação dentro do seu coração. Mas como eu já disse e jamais me cansarei de dizer, que aquilo que eu aprendo dentro dos evangelhos é que uma pessoa pode ser curada por Deus, uma pessoa pode ser ricamente abençoada por Deus, uma pessoa pode se tornar extremamente próspera e ainda assim não receber o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e quando findar a sua vida aqui nessa terra, ir direto para o inferno, porque se recusou a reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Isso é muito importante, irmãos. Isso é evangelho. Isso é Jesus Cristo. Isso é salvação. Isso é esperança. No meio de um mundo perdido, onde as pessoas criam expectativas em tantas coisas, como disse aqui, pessoas que criaram expectativas em presidentes da república, pessoas que criaram expectativas em ministros colocados dentro do nosso país, mas nós não entendemos muitas vezes que maldito é o homem que põe a sua confiança no homem, mas bendito é o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança, que põe o seu coração no seu Deus e nele confia. É no Senhor que tem de estar depositada a nossa confiança. E eu quero repetir para você que Cristo é suficiente para nós, nesta vida e no porvir. O irmão João disse aqui para nós que foi representar-nos lá no velório, como igreja. E ao olhar a situação em que a pessoa que acaba de falecer se encontra, e provavelmente os irmãos, alguém aqui já foi num velório de crente ou num velório de um não crente? Alguém já foi? Levanta a mão aí. É diferente ou não é? Eu vou num velório de um cristão, e quando eu chego naquele ambiente, se aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está ali, e a família são cristãos, eu já sei o que esperar. Na maioria das vezes, essa pessoa que está ali sendo velada, se era um servo do Senhor, e a família que está em volta, ela não é tomada de desespero e de incertezas. A família não é tomada de uma expectativa dolorosa de não saber o que vai acontecer com essa pessoa a partir desse momento. Mas um cristão que parte desta vida, e a família deste cristão, que está ali em volta, essa família tem uma convicção, uma certeza e uma esperança no seu coração. Porque quando ele lê a palavra de Deus, ele sabe que chegará o dia, como nós lemos lá em Mateus capítulo de número 24, que a trombeta vai soar, e ali Mateus descreve para nós que o Senhor Jesus Cristo vai aparecer no céu. E ele virá e enviará os seus anjos nos 4 cantos da terra para recolher os seus eleitos, como diz a palavra de Deus. E naquele momento, nós temos certeza que se acontecer hoje, amanhã ou daqui uma semana e nós estivermos aqui, nós temos certeza de que aquele ente querido que estava ali será reencontrado conosco. Nós o veremos agora, mas não no estado de corrupção, nós não o veremos no estado de enfermidade, mas nós o veremos diante do Senhor Jesus Cristo como um corpo transformado e estaremos juntos eternamente na presença de Deus. Essa é a esperança no coração de um lugar, de um ambiente onde está sendo velada uma pessoa que é cristã. Agora, num lugar onde é um incrédulo, onde alguém que não fez profissão de fé, o terror paira no coração daquelas pessoas. As pessoas não têm expectativa, as pessoas não sabem o que esperar, os corações estão fechados e endurecidos. E muitas vezes, o Senhor Jesus nos dá a oportunidade naquele ambiente de escuridão e de trevas e de cegueira, para que aquelas pessoas reunidas, eu estou dizendo isso para você, meu irmão e minha irmã, que quem sabe, assim como foi chamado o nosso presbítero João, você vai ser chamado também para estar num ambiente como esse, e alguém sabe que você é cristão, se levante, pegue a sua Bíblia na mão e diga que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, ainda que alguém esteja morto, aquele que crê nele reviverá e viverá eternamente na sua presença. Não perca a oportunidade de anunciar no mundo, para esse mundo que está em desespero, para esse mundo que vive em trevas, e dizer que Jesus Cristo é a única esperança para esta vida e para a vida do porvir. E é por isso que você encontra Jesus dizendo isso aqui, que Deus é aquele que vai na direção do homem, do pecador. E nós vimos, não vou me ater aqui, porque o meu objetivo é ir para o versículo 8 a seguir, que esse pastor deixa as 99, vai em busca da ovelha perdida, e quando encontra ela, ele fica triste. Como é que ele fica? Cheio de alegria, de júbilo. Lembra, eu vou só refrisar aqui, que Deus se alegra quando ele se encontra com o perdido. O ser humano, e às vezes o crente, como eu disse, fica dando sermão para aquele que estava perdido.
fica dizendo para ele, você até voltou, mas cuidado para você não cair de novo, né? Porque você é meio fracão, né? E quem não é fracão, irmãos? Aquele que pensa estar de pé, cuide, para que não caia. Quem é que nos sustenta de pé? Quem é que fortalece as nossas vidas? Quem é que nos dá o fôlego de vida todos os dias? Quem é que supre de pão a nossa mesa e a nossa despensa? Quem é que supre a nossa casa de amor, de afeto, de comunhão, de alegria? Quem é que supre o nosso coração, mesmo diante de tribulações e dificuldades da vida, de certeza e de esperança? É o nosso Deus. É aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa esperança nesta vida e no porvir continua sendo Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, eu acho muito importante refrisarmos isso. Se você não está vindo na quarta-feira, eu quero que você venha. Nós estamos estudando as bem-aventuranças. Nós estamos estudando a primeira parte, as 4 primeiras bem-aventuranças, e eu disse aqui por 3 quartas-feiras, é muito número, irmão, junto, né? Eu sou ruim de geografia. Nós estamos estudando a necessidade de que um cristão, de que um ser humano como nós, sejamos sempre aqueles que são convencidos da sua pobreza de espírito. Você percebe que muitas vezes as pessoas que vêm à igreja são pessoas que estão desesperadas. Às vezes cristãos são assíduos na igreja quando ele precisa de um milagre, de uma vitória. Quando o milagre e a vitória vem, cadê o bendito que nunca mais aparece? Vira turista. Aí Deus dá uma puxada de novo, aí daqui a pouco volta de novo. Pede oração para todo mundo. Como diz o pastor Gerson aqui ontem, aqui é o crente 6 horas, né? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Ora por mim. E ele vem. Só que ele não percebe que o que ele precisa não é só de um milagre momentâneo e ocasional. Ele precisa de um relacionamento com Deus. Ele não precisa simplesmente receber algumas fagulhas da graça de Deus. Deus quer lhe dar água viva, abundante de graça no seu coração. Tem pessoas que estão se alimentando de poça d'água. Deixa eu contar aqui para você entender um pouquinho disso. Esses dias atrás nós estávamos indo para um determinado lugar, e daqui a pouquinho eu estava junto com meus pais, aí o para-brisa do carro estava sem água, mas estava terrível mesmo, não dava para você enxergar direito, mas já tinha saído de casa, o horário estava meio em cima da hora, e a gente procurando água de alguma forma, teve que encostar, parar no supermercado. Meu pai entrou no supermercado, e eu fiquei olhando ali fora, e eu fui procurando, falei assim, puxa vida, onde eu acho água para jogar nesse para-brisa? Aí daqui a pouco eu olhei uma pocinha. Falei, se eu tiver um copinho, eu vou ali meio por cima daquela pocinha, cato um pouquinho de água, né? Sem mexer muito, porque se mexer vira barrento, né? Daí fica pior a situação. Aí vira um vaso de argila, né? O vidro. E fui tentar pegar aquela água ali. Quando eu olhei, a água estava terrível. Falei, gente, vai ficar pior do que estava. Aí quando eu parei para meditar, eu falei assim, puxa vida, eu tinha em casa abundantemente uma torneira que podia jorrar e limpar esse para-brisa, e eu fui querer encontrar água lá fora, em outro lugar. Querido, você sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que o mesmo Jesus, que lá em João capítulo 7, se levanta no meio da multidão, a Bíblia diz, no grande dia, o último dia da festa, Jesus se colocou de pé diante da multidão e disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele não vai dizer, vem a mim e beba, toma a sua água e vai embora. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba, porque como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus não quer que você simplesmente tenha fagulhas da graça, mas Ele quer fazer fluir do teu coração aquele rio de água viva abundante. Para que mesmo diante da tribulação, da angústia, sofrimentos, provações, você encontre a alegria no teu Deus. É por isso que Paulo pode dizer aos Filipenses no capítulo 4, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Você só vai encontrar alegria, você só vai encontrar satisfação, você só vai encontrar prazer na tua alma, no teu Deus, e em nada mais nessa vida. Não troque o teu Deus
por qualquer outra coisa. Nós somos uma geração de oportunidades. Nós somos uma geração que tem nas mãos, irmãos, recursos maravilhosos. Hoje, se eu tenho dúvida de estudar alguma coisa dentro das Escrituras, ou eu posso ir lá e ver se eu tenho algum livro que fala sobre aquilo, ou eu posso entrar na internet e fazer uma pesquisa. Eu me lembro que o meu avôzinho, meu bisavô, irmão Wagner está aqui, lembra muito bem dele, alguém que amava a palavra de Deus. Amava a palavra de Deus. Às vezes ele pegava a Bíblia e a gente chegava lá, ele estava deitadinho na caminha dele, e ele pegava a Bíblia e dizia assim: ah, como eu amo essa palavra. E os olhos dele se marejavam de água, pela alegria que ele tinha pela palavra do Senhor. E nós, naquela época, né, meu pai conta até hoje, eu não sei se já contou aqui, que naquela época ele ia pregar, meu pai queria pregar em algum texto bíblico, ele não se lembrava onde estava, ele chegava lá no meu avôzinho, no meu bisavô, e falava assim: vô, o senhor pode dizer para mim aonde está aquela passagem que diz assim, 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 assado? Naquela época não tinha Bíblia com concordância, que você ia lá, achava uma palavra e encontrava o texto na Bíblia. E ele ia, procurava, no final do dia, ele dizia assim: no final do dia você vem aqui que eu vou te mostrar onde está. E como meu pai chegava lá, ele mostrava certinho onde estava a passagem da Bíblia. E hoje nós somos uma geração que tem facilidade para estudar as Escrituras e entender a palavra de Deus melhor. Nós temos facilidade não somente para estudar, mas também propagar a mensagem do Evangelho. Quantos irmãos, muitas vezes, lá no Facebook, abrem uma live e começam a fazer uma live pregando a mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, e nós estamos, muitas vezes, como uma geração que está mirrada, uma geração que não aproveita a oportunidade de falar de Cristo, de receber Cristo no coração abundantemente e falar de Cristo. Nós estamos cercados de comodidade. Se você liga a tua televisão, você tem Netflix, você tem Disney+, você tem isso, tem aquilo outro, e muitas vezes isso vai roubando o nosso coração, e eu não estou dizendo que isso é pecado, mas a partir do momento que eu estou dando mais importância para qualquer outra coisa do que pela minha comunhão e o meu relacionamento com Deus, você pode ter certeza que o meu coração, o seu coração vão se secando. Mas eu tenho uma notícia para você: a partir do momento que você se levantar, dobrar o teu joelho, abrir a tua Bíblia, falar com Deus, Deus vai falar ao teu coração, a tristeza vai embora, o desânimo vai embora, e Deus vai te usar poderosamente nas suas mãos, porque é isso que Ele deseja de você. Esse é o Senhor, o bom pastor, que vai na direção das suas ovelhas e que não há censura por aquilo que elas deixaram de fazer. Alguém dos irmãos já dobrou o joelho e passou mais tempo se desculpando com Deus do que orando? Ô Senhor, me desculpa porque hoje eu não tive tempo de orar. Ou Senhor, já faz uma semana que eu não oro, Senhor. A última vez que eu orei foi na igreja no domingo. Senhor, nem lembro se eu orei porque eu fiquei intertido com alguma coisa que estava acontecendo na igreja. Nem me lembro mais quando foi, quando eu orei. Ou, Senhor, o Senhor me perdoa porque eu não tenho lido a Bíblia, Senhor. Faz um pouquinho de tempo, acho que faz uns 40 dias que eu não leio a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Ele não vai censurar você, mas Ele está verdadeiramente, e aqui eu quero despertar a tua responsabilidade como cristão. Ele está de portas abertas, porque Ele deseja ter um relacionamento vivo e verdadeiro com você. Você crê nisso, irmãos? Ou será que Deus não está nem aí? Será que Deus não está, de alguma forma, interessado em ver o teu crescimento e o teu desenvolvimento e o teu amadurecimento na presença dEle? Deus deseja isso de você. E eu quero instigar o teu coração nesta noite a tomar uma atitude diante de Deus e dizer: Deus, eu quero, Senhor. Eu não sei como fazer. Senhor, eu não sei qual caminho tomar, mas eu desejo, eu quero me firmar, eu quero andar na Tua presença, Senhor. Eu quero que a minha vida reflita a Tua glória, Senhor. Eu quero que as minhas palavras sejam transformadas, Senhor. Eu quero que os meus pensamentos sejam purificados, Senhor. Eu quero, Senhor, que a minha prática diária possa servir para abençoar outras pessoas, Senhor. Quando nós chegamos na parábola da dracma perdida, é extremamente interessante perceber que Jesus vai se utilizar de um valor monetário, só que dentro da parábola é de extrema importância. Nós não sabemos exatamente se essas 10 dracmas, elas estão relacionadas com alguma coisa específica, mas existem pelo menos 2 sugestões. Você encontra alguns comentaristas que vão dizer que essas 10 dracmas podem representar as economias de uma viúva pobre,
que eram os únicos recursos que ela tinha, que ela possuía. Ou podem representar o que também acontecia naquele tempo, que uma jovem que era comprometida a casamento com um rapaz, ela usava uma coroa com 12 moedas de prata, né? Como se fosse uma aliança. E essas 12 moedas estavam coladas ali e representavam de alguma forma o seu comprometimento com aquele rapaz com quem ela iria futuramente, né, se unir no seu casamento. Se fosse uma viúva pobre, essas dracmas representariam que o sustento daquela mulher estava de alguma forma comprometido. Se fosse a coroa de uma jovem, o seu relacionamento, a sua aliança de casamento estaria de alguma forma comprometida. Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos. Você já pensou sobre a fidelidade de Deus para com a tua vida? Para um pouquinho e pensa aí, eu vou deixar você pensar enquanto eu vou tomar uma água. Se Deus agisse com você, como você age com Ele, como você estaria hoje? Vou repetir para os irmãos aí, tá? Não fica pensando, ó, será que o fulano está ouvindo essa palavra aqui agora? Essa palavra é para nós. Se Deus agisse com você, assim como você age com Deus, como você estaria hoje? Pensa aí um pouquinho. Se nós fôssemos tratados por Deus assim como Ele nos trata, nós estaríamos perdidos. Porque com Deus nós somos descuidados. Muitas vezes com Deus nós somos ingratos. Muitas vezes com Deus nós deixamos de corresponder com uma atitude de devoção a Ele. Muitas vezes nós deixamos de honrá-lo nas nossas vidas. Muitas vezes quando fazemos algo grandioso, não atribuímos a Deus aquilo que foi feito, mas queremos a autoglorificação. Mas eu queria dizer para você que ainda que nós somos infiéis, como diz Paulo a Timóteo, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus, queridos. Porque se hoje estamos aqui de pé, se hoje eu tenho a oportunidade de segurar este microfone e pregar a palavra diante desta igreja, é porque Deus é um Deus de misericórdia, de fidelidade, porque Ele tanto me ama, porque dá a oportunidade de ser um instrumento abençoador para a tua vida, e Ele te dá a oportunidade de estar sentado nesta igreja, ouvindo a sua palavra ser pregada, para que o seu coração seja transformado. Deus é um Deus de fidelidade e de misericórdia. Deus é um Deus que não cochila, não tosqueneja, não dorme, é um Deus que sustenta as nossas vidas a cada dia, e por isso nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo e bendizer o seu nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outra coisa importante que nós encontramos aqui é que essa mulher, de alguma forma, perdeu uma das suas dracmas, e a Bíblia vai dizer para nós que ela perdeu a dracma dentro de casa. E quando a Bíblia diz que perdeu dentro de casa, nós paramos para imaginar, e quem sabe é possível fazer um paralelo, porque a ovelha foi perdida, ela está perdida lá fora. A dracma está perdida do lado de dentro. E aqui é muito importante, eu quero refletir com você. Você já pensou que muitas vezes alguém se encontra perdido e morre de sede e se perde completamente no lugar onde poderia encontrar ajuda? Alguém já ouviu aquela história de um jovem alpinista que se desgarrou e ficou pendurado na corda, e ele ouviu uma voz dizendo: corte a corda que te mantém amarrado. Ele ouviu uma voz. Ele se recusou a cortar a corda e morreu. No outro dia, a equipe de resgate o encontrou a poucos metros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha caído e tinha se salvado, mas ele não cortou a corda. Você já percebeu que muitas pessoas morrem de falência, e agora aqui no sentido espiritual, estando muitas vezes perto do lugar de socorro? A palavra diz que a dracma está perdida, e ela está perdida dentro de casa. Se nós pararmos aqui e tentarmos entender essa realidade, nós podemos dizer que a mulher que procura é uma representatividade de Deus, porque na parábola anterior o pastor representa Deus, e aqui a representatividade dessa mulher é a mulher que vai à procura da dracma perdida, e nós somos representados e figurados pela dracma perdida. Esse é o entendimento mais lógico do contexto que nós lemos aqui. A dracma está perdida dentro de casa.
E a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: será que estar dentro de uma igreja, isso nos garante que nós estamos realmente seguros? Irmãos, isso aqui é muito importante de ser refletido. Primeiramente, nós paramos muitas vezes para pensar sobre essa questão, e nós percebemos que algumas pessoas pensam que por frequentar a igreja de maneira regular, elas estão seguras. Eu já vi, às vezes acontece de um casal, o marido às vezes é crente, a mulher não é, ou a mulher é crente, o marido não é, e o marido vem para a igreja, só que ele nunca tem uma atitude de realmente dizer, eu quero Jesus. E ele pensa que simplesmente frequentar a igreja já lhe dá garantias de segurança. Eu não duvido, de forma alguma, que por possuir alguém dentro de uma casa, um cristão só, a vida daquela família vai ser abençoada pela vida daquele cristão ali. Eu não tenho dúvida disso. Porque assim como a candeia alumia uma casa, um cristão que é servo do Senhor dentro de uma casa vai trazer bênçãos espirituais para outras pessoas, né? Bênçãos de alguma forma para aquela família que está ali em volta dela. Só que tem pessoas que frequentam igrejas, mas elas nunca tomam a decisão de colocar-se diante de Jesus e confessar-se como pecadoras e necessitadas do Salvador. Elas ouvem a mensagem do Evangelho, mas porque frequentam a igreja, pensam que estão seguras. E se existe alguém aqui nessa noite que está dentro dessa qualificação, que é alguém que frequenta a igreja e pensa que está seguro nesse sentido, ou se é um jovem, é um adolescente que vem com a família e acha que está tudo certo, está tudo tranquilo, a minha família vem para a igreja, então eu também estou seguro. Eu queria dizer para você que a tua responsabilidade é individual diante de Deus, e que quem sabe Deus está usando este pastor para dizer para você nesta noite, que simplesmente se assentar num banco de uma igreja não lhe dá segurança eterna, que simplesmente se assentar dentro de uma igreja não quer dizer que você tenha a segurança e a proteção de Deus sobre a tua vida de forma completa e eterna. Mas eu quero dizer para você que se você está ouvindo essa mensagem nesta noite, a oportunidade de se render diante do Salvador está acontecendo diante de você, e eu te conclamo a dizer, Jesus Cristo, eu lhe recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Existe uma outra realidade, porque alguém pode estar perdido dentro da casa, e ela pode estar perdido no ativismo. Você sabe o que é o ativismo? É aquela pessoa que fica trabalhando e fazendo e envolvido em tudo, e tem gente que se sente seguro muitas vezes no fato de estar trabalhando e fazendo alguma atividade na igreja, e ele diz, isso me mantém diante de Deus. E as responsabilidades não nos mantêm diante de Deus. As responsabilidades, elas representam a nossa comunhão com Deus e o nosso comprometimento em servir ao Senhor. Irmãos, isso é muito importante, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer que, aqui no versículo 7, nós lemos, Ele diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Preste bastante atenção nisso. Será que existe alguma pessoa que não precisa se arrepender? Arrependimento e fé é a base de toda a realidade da conversão. O Espírito Santo atua no coração dessa pessoa, levando-a ao arrependimento, e essa pessoa responde em fé diante de Deus, dizendo que eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas a pergunta, o que o Senhor Jesus está dizendo? 99 justos que não necessitam de arrependimento? A melhor interpretação desse versículo é dizer que são 99 pessoas que pensam estar justificadas, que imaginam na sua mente que tem capacidade em si mesmo para se manter diante da presença de Deus. Se nós trouxéssemos para aquilo que eu estou dizendo agora para os irmãos, pode ser alguém que está dizendo assim, olha, eu participo dos jovens, eu canto no círculo de oração, eu toco o meu instrumento na orquestra, eu faço parte de algum trabalho na igreja, então significa que eu estou bem diante de Deus. Mas o ativismo não é um meio de salvação. Deus nunca propôs nos salvar mediante as nossas obras. A proposta de salvação sempre foi que Jesus Cristo é o único caminho que pode conduzir o pecador à salvação.
Não é o que você e eu fazemos, mas é o que Cristo fez. E a nossa fé em Jesus Cristo é o que nos traz salvação. Por isso eu quero dizer para você, cuidado. Não pense que aquilo que você faz ou deixa de fazer te mantém seguro na presença de Deus. O que te mantém seguro diante de Deus é a fé em Jesus Cristo e um relacionamento vivo com esse Senhor. A terceira coisa que nós podemos, muitas vezes, ser pessoas que estão dentro de casa, estão perdidas, é quando nós pensamos que estamos vivendo a verdadeira religião, mas nós estamos vivendo a falsa religião. Isso aqui, irmãos, eu acho muito importante. Existem muitas pessoas que vivem uma vida religiosa, e às vezes até mesmo cristãos que se professam como evangélicos. E quando você percebe a prática daquelas pessoas, elas não são pautadas pela palavra de Deus. É uma religião que é pautada na sua própria mente, na sua própria forma de pensar. E às vezes você encontra muitas pessoas na vivência diária e que estão criando na sua cabeça a sua forma de adoração a Deus. Eu me lembro que há uns anos atrás, uma irmã da igreja me mostrou um vídeo em que numa igreja tinha uma realidade que estavam praticando lá dentro, que alguns obreiros da igreja colocavam uma arca da aliança sobre os ombros, e eles entravam tocando um chofar com aquela arca da aliança dentro da igreja, tentando fazer a ritualística lá do Antigo Testamento, achando que a presença de Deus estava atrelada àquela arca física. E você olhava aquela igreja lotada, e o povo ovacionando, e berrando, e supostamente entrando num êxtase espiritual. E daqui a pouquinho você via na frente do púlpito um monte de arquinha menor, que provavelmente seria vendido depois para o povo, para poder ganhar um troquinho. E o povo entrando lá, os obreiros entrando com roupa sacerdotal, e o jofar sendo tocado. E aí o povo em delírio. E aí eu te pergunto, será que é isso que Deus tem para nós dentro da nova aliança? Com toda certeza não. A arca da aliança representava a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes a caminhada do povo de Israel era precedida pela arca da aliança, porque a arca da aliança, lá na antiga aliança, representava diante dos adversários de Deus a presença de Deus no meio do seu povo. Mas agora na nova aliança nós já não precisamos de símbolos, não precisamos de misticismos, nós não precisamos de alguma coisa que seja ligada ou que possa se tornar um objeto pelo qual nós podemos adorar a Deus, um sincretismo religioso, não. Hoje nós temos um acesso direto à presença de Deus. A palavra diz que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho pelo qual nós podemos ir diretamente diante de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. E muita gente está vivendo uma suposta religião, pensando de alguma maneira que está adorando a Deus, mas eu quero dizer também nessa noite, cuidado. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 23 a seguir, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, maravilhas. Você se lembra o que Jesus vai responder? Eu nunca conheci vocês. A palavra conhecer, ela representa relacionamento. Ela representa alguém que tem intimidade um com o outro. Provavelmente se eu perguntar para algum dos irmãos aqui, que às vezes nós não temos tanta proximidade, e eu vou colocar aqui a afinidade que eu tenho com a minha esposa. A minha esposa me conhece muito bem, irmãos. Eu acho que até bem demais. Ela sabe o que eu gosto e ela sabe o que eu não gosto. Ela sabe aonde eu faço corretamente e o que eu não faço corretamente. Ela me conhece muito bem. Agora, se eu perguntasse para algum dos irmãos aqui qual que é a comida que eu mais gosto, alguém sabe dizer? Se eu perguntasse aqui qual que é o perfume que eu uso, alguém aqui sabe dizer? A não ser que tenha aquele nariz terrível, né? É aquele, né? Mas o meu é baratinho, então você não vai adivinhar. Você está acostumado com aqueles mais caros, Boticário, Natura, né? Se eu perguntasse para os irmãos,
Qual é o número que eu calço? Alguém sabe? Não sabe, né? Por quê? Porque somente tendo intimidade é que nós sabemos estes segredos. Estas coisas que sem intimidade não é possível conhecer. E o que Jesus está dizendo lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 23 a seguir, ele está dizendo que muitos desses ativistas vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, eu fiz muita coisa. E ele vai dizer assim: mas você não teve relacionamento comigo. Irmãos, eu quero finalizar nesse ponto aqui com você nessa noite. Você tem nutrido relacionamento com o Senhor? Eu tenho ido na igreja. Não, eu não estou dizendo vir na igreja, isso é muito importante, isso faz parte da vida cristã. Você tem nutrido relacionamento com Deus? Até onde Deus é importante para você? Você ora antes de tomar uma decisão? Você ora depois de tomar uma decisão? Você ora quando sai de casa? Você ora no trajeto? Você ora nos ambientes onde você está? Você tem nutrido comunhão com o teu Deus? Deus está te chamando nesta noite a ter comunhão com Ele, a viver na presença dEle, a estar mais próximo dEle, a se esquecer um pouquinho daquilo que você faz ou deixa de fazer e ir direto na presença dEle e dizer: meu Pai, eu preciso do Senhor. Senhor, sem Ti eu não posso viver. Senhor, eu tenho necessidade de que a cada dia o Senhor seja o meu primeiro pensamento ao acordar e seja pelo menos o meu último pensamento ao dormir. Senhor, eu preciso, Pai, que a minha vida possa ser guiada pelas Tuas mãos benditas, porque somente nas Tuas mãos a minha vida terá sentido. Meu querido irmão, Deus está nos chamando nestes nossos dias a nos voltarmos e termos comunhão com Ele. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento, e eu vou fazer uma oração junto com você. Eu não sei se temos alguém aqui que, por intermédio de algum desses pontos aqui explanados, você se identificou. Você tem necessidade de Jesus Cristo como teu Salvador, o Salvador da tua vida, que te garante suprimento hoje e eternamente. Você é alguém que está vivendo diante de Deus e que está dentro do ambiente de igreja, mas que ainda não tem comunhão e relacionamento com Deus. Deus te chama nesta noite para estar na presença dEle. Glória a Deus. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra, Senhor, que faz com que os nossos corações possam ser despertados. E o Teu Espírito Santo é aquele que pega esta palavra, Senhor, e vai como flecha em cada coração, despertando a cada um, Senhor. Eu sou somente um vaso nas Tuas mãos, mas eu creio que o Teu Espírito Santo tocou, Senhor, na vida e no coração de alguém aqui nesta noite. Pai, que nesta noite, essa oportunidade que este irmão, esta irmã teve, Senhor, essa pessoa teve de ouvir